Criado o município, ou melhor, primeiro foi feito um plebiscito aqui em São Caetano. O plebiscito era uma votação onde os habitantes dizem sim e não. E votam inclusive analfabetos, porque a cédula preta é não. Não quero que crie novo município. Então é a cédula preta. A cédula branca, escrito sim. Sim, nós queremos criar um novo município. Então votavam os analfabetos, inclusive. E votaram, sabíamos que com essa votação a coisa já estava praticamente definida, tanto que a data que nós comemoramos para a criação do município é 24 de outubro, que é a data do plebiscito, não é a data da lei, é a data do plebiscito. Porque a lei criou vários municípios. Então, o plebiscito em São Caetano foi dia 24 de outubro de 1948. Agora, feito o plebiscito, aí surgiram sérios problemas no grupo de 95 autonomistas que eu consegui montar nesse movimento. Nós éramos 95 líderes autonomistas. Mas entre esses 95 líderes autonomistas, não era só o doutor Pellegrino, que nós pensávamos que fosse só ele, o candidato. Não. Havia outras ideias. Então nós precisaríamos vencer essas ideias contra o Pellegrino para ir convidá-lo para ser nosso candidato, né? Então foi umas confusões internas entre os autonomistas que acabaram até criando algumas dissensões ali dentro. Mas no fundo, no final, o doutor Pellegrino, nós conseguimos que seis ou sete partidos políticos apoiassem o lançamento da candidatura do Pellegrino. E agora que eu falei nesses 6 ou 7 partidos políticos, eu devo lembrar um fato muito importante. Um fato muito importante que eu não citei ainda, que eu devo citar. Trata-se do seguinte: eu nunca pertenci a partido político, não gosto muito da maioria dos políticos. Então eu disse para os meus amigos: quando um de nós quiser se meter na política, vai ter que sair do grupo. Pode ser eu, pode ser você. E nessa oportunidade o Luiz Rodrigues Neves foi convencido pelo Antônio Silvio da Cunha Bueno, que era deputado, foi convencido a sair como candidato a vereador. Ele saiu como candidato e nós apoiamos ele, fizemos força para ele ser eleito, mas ele saiu do jornal. Não pertenceu mais ao jornal. E logo em seguida o Walter Tomé conseguiu um emprego na prefeitura, na Câmara Municipal. Então ele também se retirou do jornal e eu fiquei sozinho durante 10 anos. Depois eu passei para frente. Agora, naturalmente, eu fazia o jornal, nós fazíamos o jornal, mas nós não tínhamos redação, não tínhamos sede, não tínhamos nada. Eu fazia meus artigos em casa, eu também fazia na casa dele. A gente se juntava quando ia para a escola, dá tua matéria aqui e tal, e depois fazia uma revisão e mandava para a gráfica. Então nós não tínhamos o que repartir também, sabe? O que nós tínhamos era o jornal em si, né? E quando chegou a época da autonomia, eu também, para cada um que integrava o grupo, falei: olha, aqui ninguém fala nada de política nem de político. Quem falar, sai do grupo. Nós somos 95. Nós podemos ficar reduzidos a mais ou menos,
dependendo da situação de cada um. Mas política aqui não é admitido. E aí, na hora de escolher os partidos, nós conseguimos o apoio da maioria, porque se nós estivéssemos pendendo para um ou outro partido, nós não íamos conseguir que os outros também viessem para o nosso lado. Então, a pequena dissidência que ficou era uma dissidência que serviu para que o Pellegrino não fosse eleito sozinho. Dizem que toda unanimidade é burra. Então nós tínhamos um candidato contra o Pellegrino que era sobrinho do prefeito de Santo André. O José Luiz Sacker Neto, um médico conceituado de São Caetano. Ele foi candidato pelo PTB, mas teve uma votação pequena. E aí o Pellegrino foi eleito graças a essa luta que nós tivemos para que ele fosse o nosso candidato. E nós continuamos sempre participando de tudo, e para que o município fosse conhecido e fosse também se tomando aquele impulso que nós desejávamos que ele tomasse. Então, por causa disso, eu acabei pertencendo, fundei o primeiro clube Rotary de São Caetano, o primeiro Rotary Clube de São Caetano eu fundei, fui um dos fundadores, né? E sempre escrevi a favor e contra o prefeito. Inclusive, tinha o Anacleto Campanella, que foi o segundo prefeito, ele foi na escola comigo, estudamos junto também, ele foi líder autonomista. Ele invadia a minha casa quando saía o jornal no sábado, ia lá, batia na porta, ele era amigo nosso de casa, né? Pô, você escreveu isso aqui, você tem coragem, não sei o quê. Eu falei, bom, você diga que é mentira, que eu escrevo que é mentira, você me prova que é mentira, eu escrevo que é mentira. Mas só que ele nunca desmentiu nada do que eu escrevi. Eu estive sempre atuando junto aos prefeitos. Claro que eu atuava assim no background, nada ostensivo, mas eu sempre procurei estar ali, criticando o que eu achava que devia criticar e tal, né? E eles me ouviam, porque também eram meus amigos. O Oswaldo Samuel Macei, ele foi no grupo escolar com a minha primeira esposa, né? De maneiras que a gente tinha uma intimidade que permitia uma conversa franca. E conversa franca é o que eu sempre tive com todo mundo, né? E eles acabavam me ouvindo. Houve umas épocas aí que eu andei criticando a administração. Agora eu já estou em contagem regressiva, né? Com 89 anos que eu devo completar este ano, e já a minha atuação não é como era antigamente, mas eles ainda sabem que eu existo e procuram me lisonjear com homenagens que eu recebo, algumas não tão merecidas, mas todos, enfim, me procuram, eles reconhecem que nós fizemos um bom trabalho. E todos são unânimes em dizer que se não fosse o movimento autonomista, ele não estaria ocupando cargo nenhum em São Caetano, porque não existia nem Câmara, não existia nem Prefeitura. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.
há uma particularidade interessante que acontece comigo, que eu até acabei concordando, embora de início eu achasse um pouco absurdo. Eu sou jornalista e não tenho registro no Ministério do Trabalho, como é obrigatoriamente, o jornalista tem que ter o MTB dele. Eu não tenho. Não tenho porque, na realidade, eu nunca ganhei um tostão no jornalismo. Eu sempre tirei algum do bolso, paguei até tipografia naquele tempo difícil, paguei tipografia com dinheiro meu. E hoje em dia, por exemplo, quando chega a época da autonomia, 24 de outubro, eu sou obrigado a fazer 3, 4 artigos, porque se eu mandar o mesmo artigo para os 3, 4 jornais, eles ficam com ciúmes um do outro e não publicam. Então eu sou obrigado a sentar no meu computador e fazer 3 ou 4 artigos diferentes até hoje. Mas nunca ganhei um tostão por isso. Então como que eu ganhei o meu tostão? Eu era operário no Matarazzo e uma ocasião o presidente da fábrica de chocolates Pão, Oswaldo Falqueiro, ele viu a minha atuação no jornalismo e no Rotary, porque eu fui presidente do Rotary, fui o terceiro presidente do Rotary. E Oswaldo Falqueiro era rotariano. Ele viu o meu trabalho e tudo, e um dia eu ia indo para casa e ele me abordou na rua: entra aqui no meu carro. Eu não tinha carro, porque naquela época pouca gente tinha carro, 1954. A indústria automobilística não tinha chegado. Ele falou para mim: você concordaria em vir trabalhar comigo? Eu falei: por que não? Depende, né? Ele falou: eu tenho um cargo lá de diretor comercial e eu queria dar para você. E ele, que já tinha levantado minha vida com todos os meus amigos, eu não sabia, fiquei sabendo depois, ele já sabia tudo a meu respeito, que eu tinha trabalhado numa multinacional, que eu até nem citei aí no meu depoimento. E eu fui trabalhar com ele. Fui trabalhar com ele em fevereiro de 1954, como diretor comercial, e lá fiquei 9 anos e meio. Inclusive eu comprei uma casa encostada à fábrica para ficar mais junto, para poder dar mais atenção à fábrica. E eu cuidava da parte de marketing, vendas e administração. Mas quando chegou a época dos meus filhos irem para a faculdade, o que ele me pagava não dava para pagar a faculdade. Então eu cheguei a uma triste conclusão, que eu estava trabalhando muito e ganhando pouco. E por coincidência, conversando sobre esse assunto com uns amigos, um deles finalmente um dia disse para mim: olha, o pessoal da família Gardano, que está montando a fábrica de doces do Cora lá na Via Anchieta, quer jantar com você. Nós fomos jantar, eles perguntaram se eu era dono da PAN, e eu disse: não, eu trato tudo lá como se fosse meu, porque eu sou o diretor, mas não tenho nenhuma ação. E quanto você ganha por mês? Eu disse, no valor de hoje seria assim uns 5, 6 mil reais, né? Então eles disseram: e se eu te pagar o dobro? Eu falei: a partir desse momento eu sou seu empregado, porque eu só tenho para vender isto aqui, nada mais. E isto aqui é meu, eu vendo para quem me dá mais.
Fui trabalhar na Dulcora, lançamos os drops embrulhadinhos um a um, porque os drops antigamente grudavam todos um no outro, sabe? No pacote. Então nós lançamos os drops embrulhadinhos um a um. Foi o primeiro no Brasil. Cada drops era embrulhado individualmente. Antigamente não era assim, era tudo grudado. E eu lancei o produto, foi bem lançado, vendi horrores. Deu tudo, foi tudo ótimo. Mas acontece que a família Gardano tinha vendido a fábrica de chocolate para a Nestlé. A Nestlé queria entrar no Brasil vendendo chocolate que ela já vendia no mundo inteiro. E o que ela fez? Comprou a melhor fábrica de chocolate do Brasil, que era Chocolate Gardano. E eles tinham um contrato de não falar em chocolate durante 10 ou 15 anos. Aí quando a marca ficou liberada, o nome Gardano ficou liberado, eu estava lá. E eles disseram, agora nós vamos entrar no ramo de chocolate. Eu falei, vamos, mas vamos com calma, vamos ter um setor para chocolate e continuar com o que nos dá dinheiro, que é o drops embrulhadinho um a um e essa outra linha de produtos que nós temos. Não, vamos construir uma fábrica e tal. Eu falei, não, mas para construir uma fábrica precisa de dinheiro. Não, mas isso é o que não falta, a gente pede emprestado para o banco, tal, não sei o que. Eu falei, não, não é assim. Porque o Gardano morreu. Eles vieram me procurar porque o pai dele morreu, entendeu? Eu praticamente entrei lá no lugar do pai dele, quer dizer, não no lugar do pai dele, jamais, mas assim, figurativamente falando, né? E eles não sabiam exatamente o que é comandar uma indústria, sabe? Não, tal, moral da história. A reunião de diretor. Quando eu estava lá na Dulcora, aconteceu um caso interessante. Na hora que eu fiz uma carta para eles assinarem, né, para garantir que eu ia sair de um emprego de 9 anos e meio para ir para lá, né, ele escreveu a mão dele, né, 3% sobre o aumento de vendas. Então ele falou para mim, olha, em lugar de te pagar o que nós combinamos, é o seguinte, você vai receber todo mês esse valor, mas o que você passar do total que nós estamos vendendo, acima disso que você passar, nós vamos te dar 3%. Né? Então você vai receber, no começo, você vai receber os 12 mil que nós combinamos, mas você vai ficar devendo. Aí você vai pagar com o que você passar mais, né? Que você passar do nosso volume atual de vendas. Falei, tá bom, tudo bem, eu confio no meu taco, né? Depois de quase 2 anos, eu pedi para fazer uma reunião de diretoria. Qual é o assunto? Aí fizemos a reunião e eu falei, olha, o assunto que eu quero falar com você, que eu falei que era sobre salário, é o seguinte, eu quero diminuir meu salário. Ele falou, mas nunca ouvi essa conversa, primeira vez na vida. O que realmente você está pensando? Eu falei, eu estou pensando o seguinte, quando eu terminar este ano, o volume de dinheiro que eu vou receber é maior do que vocês estão ganhando. E eu não quero nunca ganhar mais do que meu patrão para não criar confusão. Vocês vão ficar com ciúmes, vão me mandar embora, vão criar problema. Bom, então, qual é a sua opinião? Eu falei, a minha opinião é simples. Eu vou ganhar igual a vocês a partir de hoje. Quando eu cheguei em São Caetano, aconteceu casos interessantes, eu vou falando as coisas e vou acrescentando algumas coisinhas que eu acho curiosas.
eu cheguei e fui morar no bairro da Fundação. E vivi aquilo que eu vivi e que me obrigou a fundar o jornal. Era uma cidade horrorosa, não tinha nada. Os políticos de Santo André, numa eleição que houve quando eu já era adulto, trouxeram os paralelepípedos para calçar as ruas. Terminou a eleição, o caminhão veio, carregou o paralelepípedo para Santo André novamente. E eu, então, estava muito revoltado com essa situação e acabei fazendo esse movimento autonomista junto com os meus amigos. Eu nunca fiz nada sozinho, hein? Veja bem. Eu nunca fui, nem tenho capacidade, eu sempre fiz junto com os meus amigos, né? E eu morei lá em São Caetano e quando eu fui trabalhar na fábrica de louças Adelinas, quando eu já era adulto, eu conheci uma menina que trabalhava lá também, que se chamava Macária, e ficamos namoramos 8 anos. Como eu perdi minha mãe quando eu tinha 8 anos e meio, eu sentia falta de algo feminino na minha vida e acabei me casando muito cedo. Casei com 21 anos. Casei, fui muito feliz, minha vida deu certo. Quando eu casei, eu saí do bairro da Fundação e fui morar na Rua Marechal Deodoro, em São Caetano. Morei na Rua Marechal Deodoro há alguns anos, depois mudei para a Rua Rafael Correia Sampaio, que é aí perto, e depois tinha um loteamento em São Caetano por um senhor chamado Cury. Ele comprou uma gleba aqui em São Caetano, a gleba que eu digo é aqui no centro atualmente, né? E construiu umas casas, umas pequenas casas de 1 quarto, sala e cozinha. E aliás, eram 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. E eu comprei um dessas casas. Não era apartamento, era casa. E eu comprei uma dessas casas numa das ruas que ele abriu aí, que era a rua particular. E logo em seguida, o pessoal na Câmara pôs o nome na rua de Rua dos Autonomistas, porque eu morava lá. E eu morei aí na Rua dos Autonomistas. Depois, quando eu fui para PAN, eu fui morar na Rua Rafael Correia Sampaio, ali ao lado da PAN. Morei lá na Rua Rafael Correia Sampaio. E aí, quando houve esse problema dos meus filhos precisarem de faculdade, coincidiu com a época em que os gardanos me ofereceram o dobro do salário para trabalhar para eles, e eu deduzi que era melhor os meus filhos não viajarem os dois para São Paulo para ir para a faculdade e eu viajar para São Bernardo. Eu viajaria só eu para São Bernardo, de São Paulo para São Bernardo, e eles ficariam ao lado do Mackenzie, que é onde eu moro até hoje. Eu moro no bairro de Higienópolis por causa disso, e por causa disso foi que eu saí de São Caetano. Senão eu estaria aqui até hoje, como estão os meus parentes todos aqui. Agora, evidentemente que tudo que aconteceu na minha vida, eu me julgo assim uma pessoa assim privilegiada, entende? Porque eu sempre estou no lugar que é para estar. Coitada, a maioria vive sempre naquele lugar onde não é para ficar, acontece lá as coisas, eles não estão. Não, comigo acontecia a coisa, eu estava ali, aconteceu. Eu não invento as coisas, não é? Acontece. Quando que eu poderia criar um município? Nunca, nunca. Mas eu estava ali, aconteceu. Então tudo na minha vida acontece onde eu estou, e eu sou muito grato a isso tudo. Então, você é sempre homenageado. Eu sou homenageado porque eu compareço a tudo, e eu compareço
porque eu acho que tem obrigação de comparecer. Porque eu tenho um privilégio tão grande, tenho tanta sorte, que as coisas acontecem e eu estou lá. Então eu me sinto na obrigação de retribuir, de ir lá. Então eu estou lá, estou no Rotary até hoje, eu estou na academia, eu vou na prefeitura, converso com o pessoal, são meus amigos. E a única coisa que eu peço, que eu quero, que brigo por isso hoje, é que eles não esqueçam do dia 24 de outubro de 1948. Eu acho que o pessoal que está hoje comandando a cidade, a Câmara, a Prefeitura, eles têm a obrigação de homenagear, não eu, homenagear o 24 de outubro, que criou o município, que deu a eles a oportunidade de ocupar um cargo, de ser prefeito, de ser vereador, de ser juiz de direito. Tudo isso é porque São Caetano evoluiu. São Caetano cresceu. E se ele não tivesse sido criado o município, isso tudo estaria na mão de Santo André. Então, eu sou um cara privilegiado. Meu último emprego foi na Eletropaulo. Eu era superintendente do patrimônio imobiliário. Eu tinha a obrigação de tomar conta de 7, 8, 9 mil imóveis. Acho que era a maior imobiliária do Brasil que eu tomava conta. Eu tinha 2 engenheiros, 3 advogados, técnicos em construção, eu tinha fiscal de terra, enfim, eu tinha de uns 380, 400 empregados que trabalhavam comigo durante 15 anos. Em 1997, a Eletropaulo, de tanto roubarem lá dentro, ela estava à falência e ia ser vendida. E eu, nessa oportunidade, eu estava com 72 anos de idade e eu achei que não era mais o caso de eu ter um patrão novo, talvez com ideias diferentes das minhas. Então eu achei que com 72 anos, trabalhando como executivo 60 anos, eu poderia já me aposentar. E me aposentei. Nos últimos anos que eu estava na Eletropaulo, eu queria brigar com a nossa fundação de previdência lá das energéticas, porque eu achava um exagero. Eu pagava R$1.000 por mês, todo mês eu pagava R$1.000, eu queria até desistir. Não desisti e me aposentei com o meu salário de quando eu trabalhava. E atualmente, depois que eu me vi aposentado, numa situação relativamente boa, eu achei que deveria me voltar um pouco para os meus companheiros de autonomia. Então, nós fizemos várias reuniões e coincidiu que nós, então, nós íamos comemorar o cinquentenário da autonomia. Então nós conseguimos que fosse construído um monumento lá, autonomia. Na Praça Cadeal Arco Verde colocaram mais tarde um livro com o nome de todos os autonomistas, que está lá até hoje, homenageando esses 95 amigos que eu tive. E procurei dar muita atenção aos que ainda estavam vivos. E juntei, levei eles para jantar lá em casa, todos. E fiz vários almoços aqui em São Caetano, reuniões.
junto com eles, para relembrar os nossos momentos. E eu gosto muito de escrever, e escrevo muito até hoje, mando carta para eles e convido para a solenidade que vai ter na Câmara, na Prefeitura. Eu estou fazendo isso desde que me aposentei, foi em 1997, se não me engano. Eu continuo fazendo isso, sabe? Porque eu acho que eles merecem. E fico triste porque a idade chega e eles vão desaparecendo e eu vou ficando triste com isso, né? Hoje, por exemplo, nós temos o Héctor Dalmas, que não tem saído mais de casa porque tem problemas de saúde com ele, com a esposa, e não tem nem sequer ido a essas solenidades. Na Câmara Municipal, o Nelson Infante apareceu acompanhado da esposa para poder comparecer, e com andador, com muita dificuldade para andar, tanto que o vice-prefeito, eu chamo ele de vice-prefeito, que agora é o chefe de gabinete, o Walter Figueira, ele tinha que entregar um mimo para o Nelson Infante. Ele saiu da mesa principal, desceu e foi entregar um mimo para o Nelson Infante devido à situação, à condição difícil em que ele se encontra. E o Mário Dalmas está com problemas também de audição, problema de visão, e não consegue participar como deveria de reuniões porque ele não ouve, né? O aparelho de surdez ele não se adaptou, e de maneiras que agora nós estamos reduzidos a muito pouco, né? Agora, no fim do ano, a Olga morreu, né? A Olga de Mello, que era como irmã para mim, muito amiga, né? A gente estava sempre junto. E eu ligo para eles, converso, né? Eu costumo ter uma reunião mensal na USCS, na universidade, com o Oscar Garbelotto, que é um dos reitores lá, e eu geralmente passo lá na casa do Mário Dalmas, que ele mora em São Paulo, e trago ele para vir comigo para a gente ter mais uns instantes de amizade junto. É uma pena, porque eu vou ficando sozinho, né? Também não tenho pressa de ir, né? Acontece que a vida é o que ela nos reserva.